Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Enquanto os meninos vão subindo, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, de 1 a 10. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que eu falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Amém. Esse texto que acabamos de ler, que Deus entrega para Jeremias, um profeta poderoso do Senhor, muitos chamam o profeta chorão, um profeta que realmente se quebrantava muito diante do Senhor, chorava pela nação de Israel, pelo povo de Judá, pela cidade de Jerusalém. E esse homem, chamado por Deus ainda na sua juventude, ainda jovem, e lá no capítulo 1, se você depois quiser dar uma olhada, quando o Senhor chama Jeremias, capítulo 1, de 6 a 9, né? E o Senhor o chama e ele fala para Deus que ele ainda era um menino. Ele vai dizer: mas Senhor, não, ele vai dizer assim: Senhor, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque todos os que eu te enviar irás, e tudo quando te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor fala com ele assim: estou te chamando, porque você vai ser um poderoso instrumento meu, e não é você que vai falar, eu vou colocar as palavras na sua boca, e por onde eu te enviar você vai falar, e ninguém vai te fazer mal nenhum, porque eu sou contigo. E a Bíblia diz que nesse texto que acabamos de ler, aproximadamente 25 anos depois desse chamado, está Jeremias aqui, entregando uma mensagem para o povo de Israel, principalmente para o povo ali de Judá e para a cidade ali de Jerusalém. O Senhor chama Jeremias e chama-o para descer a casa do oleiro. Jeremias talvez já tinha passado ali várias vezes, mas o Senhor o chama para que ele descesse ali. Mas nós precisamos entender por que Deus pede Jeremias para que descesse para visualizar essa cena. E se você voltar sua Bíblia aí, no capítulo 17, nós vamos entender um pouquinho o que é que se passava com o povo que se dizia o povo de Deus. O povo que Deus escolheu, o povo que Deus entregou a terra prometida. Mas depois de muitos anos, como é que se encontrava o coração desse povo? Então é bom você olhar para você hoje. Como é que se encontra o meu coração hoje, diante de Deus? No capítulo 17, no versículo 1, diz assim: o povo de Judá, o pecado de Judá estava escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas portas dos seus altares. O Senhor diz que aquele povo tinha um pecado tão grave, eles pecavam tanto, que era possível ver que o pecado estava gravado como um ponteiro de ferro, de diamante, escrito no coração deles, gravado na tábua dos altares. Pensou? Estava muito nítido o que eles faziam. Eles adoravam outros deuses, eles cultuavam deuses de pedra e de madeira, que não podia fazer nada por eles, sacrificavam seus filhos a outros ídolos, e não queriam mais nada com o Senhor Deus. A Bíblia diz que Deus tinha uma promessa para eles de dar a terra prometida. E deu, queridos? Sim ou não? Deu. Eles entraram na terra prometida. Josué conduziu aquele povo. E Deus cumpriu a sua promessa. E Deus tinha mais uma promessa de abençoá-los,
de cuidar bem deles, desde que eles o obedecessem e caminhassem com ele. O tema dessa palavra é bendito o homem que confia no Senhor. Se você for aí para o versículo 5 do capítulo 17, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração o Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito o homem que não confia no Senhor, mas confia na força do seu braço mortal. Confia no outro homem. Esse homem será como um arbusto plantado no deserto. Quem já viu um arbusto plantado num lugar bem seco aí? É bonito ou feio? Horrível, seco, sem vida, não produz nada. Está morto, apagado, desligado de tudo. Ele está falando assim, essa aí era uma mensagem que Jeremias já tinha entregado para o povo. Esse era o estado desse povo. Mas Deus, continuando, diz assim: mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Qual é a sua esperança? É Ele? Amém? Amém. Então você é um bendito. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Bendito o homem que a sua confiança é o Senhor. Nesse texto que acabamos de ler, queridos, o texto seguinte aí do capítulo 18, quando Deus chama Jeremias para descer à casa do oleiro, Deus chama para mostrar algo para Jeremias. Deus trabalhava muito assim na vida de Jeremias, mostrava coisas comuns. Tem um autor que ele diz que Deus se manifesta em lugares estranhos, lugares diferentes, muitas vezes. E uma feita ele se manifestou numa manjedoura. Então ele se manifesta em lugares inesperados. E aqui ele convida Jeremias para descer, que ele ia falar com ele. Mas antes de falar, que ele observasse a casa do oleiro. O que é a casa do oleiro? Quem sabe aí, né? Acho que todos sabem. Lá em casa tinha uma olaria de tijolo. O Zé Edson tem olaria lá, né, Zé Edson? É olaria que fala? Mais ou menos. Né? Fazer tijolo. Aqui fazia-se vasos, né? Vasos preciosos ali. E esse Jeremias, ele desce, o Senhor fala, levanta-te, e desce. Ele fica de pé e desce à casa do oleiro e começa a ver o oleiro trabalhando. Ali havia as rodas onde ele tocava com o pé, girava aquela pedra de cima, e ele pegava uma massa de argila e jogava ali em cima. Uma massa bem feinha. Umas massas menorzinhas, umas mais gordinhas, né? Umas médias. Mas ele botava umas massas ali, né? Para fazer um vaso precioso. Tinha uns vasos bem avantajadinhos, né? Mas estava todos na mão do oleiro. E ali ele pega aquela massa, e naquela roda, aquela massa começa a passar na mão do oleiro. E ele começa a cuidar bem dela. Umedece a mão e vai formando ali um vaso. No versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu estava pensando hoje de manhã, como é triste para um pai. Ser pai é mais do que estar ao lado do filho. Como é triste para um pai ver seu filho longe dos caminhos do Senhor. Deve ser muito triste. Como é triste para um filho ver o seu pai longe dos caminhos do Senhor. Como era triste para Deus ver os seus filhos que ele mais amava longe dos seus caminhos, caminhando para um deserto, para uma terra seca, onde não havia água. Era triste para Deus. E Deus leva a Jeremias, que ele queria mostrar qual era o amor dele por aquele povo. Tem um texto muito interessante que Deus não muda seu caráter, nem precisa se arrepender de seus atos, mas é soberano em sua liberdade de alterar suas ações dependendo da reação das pessoas. Eu fiquei pensando, quando eu estava preparando esse texto, eu voltei lá em Gênesis, porque esse texto, quando diz essa obra aqui na mão do oleiro, desceu à casa do oleiro e estava fazendo a sua obra. É o mesmo texto usado
para quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, quando Deus do pó faz Adão. Só que aquele pó no capítulo 2, no versículo 6 e 7 por ali, você vai ver que a Bíblia diz que subia um serenozinho, um vapor, que aquele vapor umedeceu toda aquela terra e as plantas germinaram, e ali Deus pega aquele barro e faz o primeiro homem. A Bíblia diz assim, Deus chamou assim, falou com, né? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu pensei lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pegando aquele barro e moldando o primeiro homem, segundo a imagem e semelhança deles, com todas as características deles, e moldar Adão, querido. Mas aquele barro ali não reagia, aquele barro era um barro que não reagia. E ele sopra o fôlego de vida e começa a história da humanidade. Deus entregando, a Bíblia diz que Deus preparou, criou um jardim para que o homem cuidasse, para que o homem lavrasse. Deus preparou um jardim, querido, para que o homem morasse e cuidasse. Deus nos chamou para sermos participantes na obra dele nessa terra, pastor Donai. Ele nos chamou só para nós podermos nos vislumbrar com a obra do Senhor, não, para sermos participantes. E ele coloca Adão e Eva. Nós sabemos que Satanás, o diabo ali, através da serpente, né, os convence ali, eles caem em pecado, e o pecado entra em toda a humanidade, mas Deus tinha um plano de um dia enviar Jesus para nos restaurar, e isso já aconteceu também, queridos. Mas nesse tempo aqui, Jesus ainda não tinha vindo, e Deus tinha esse plano, que Jesus viria, para que o homem voltasse a ter intimidade com Ele. Sabe quando você chega no seu quarto, no secreto, e ora? A Bíblia diz que você ora no secreto, Deus ouve e recompensa as suas orações. Deus queria ter essa intimidade conosco de novo. Então Deus tinha um plano, que Jesus viria. Mas o homem, caído, com esse distante de Deus, com esse coração enganoso, agora estava ali na mão do oleiro um barro. Agora um barro que reagia. Esse barro aqui não é agora um barro igual aquele primeiro, aquele barro perfeito, não. Agora era um barro que a cada vez que o Senhor tocava, ele reagia. Um barro cheio de impurezas, onde o Senhor precisava de fazer um trabalho. E ele chama Jeremias para que descesse. A Bíblia também compara Jeremias, queridos, com Jesus. Lucas 9, 18. Jesus uma vez pergunta a seus discípulos: que dizem que eu sou? Quem dizem? Alguns dizem que é João Batista, outros Isaías, outros Jeremias. Jeremias era um profeta que as pessoas até o confundiam com Jesus. Aquele homem pregou 40 anos, querido, e as pessoas não deram ouvido à palavra dele. Deus, na sua eterna misericórdia, o próprio Jeremias disse que Deus só não nos consome porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É o motivo dele não nos consumir assim, ó, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. É como se toda manhã ele olhasse para nós com a esperança que nós voltaríamos a deixá-lo nos moldar. E aqui ele começa dizendo no versículo 3, no versículo 1, vamos voltar aí, né? Depois de 25 anos de ministério, eu fiquei pensando para formar Zé, você usa muita água lá, Zé, para mexer para formar o tijolo assim, precisa de água? Precisa, né? Pois é, o pó sozinho não dá para formar um vaso, precisa da água. A água na Bíblia muitas vezes nos ensina que é a própria palavra de Deus, é aquilo que purifica. Então Deus vai trabalhando nas nossas vidas hoje, porque esse texto era para Israel, para uma nação, mas também era para a individualidade de cada um, e é para nós ainda hoje. Deus ainda tem o prazer de ter nas suas mãos as nossas vidas. E lá em Gênesis, como eu falei, né, que aquela chuvinha que inundava toda a terra. Hoje, a palavra de Deus, queridos, quando nós nos alimentamos diariamente da palavra de Deus, ela vai amolecendo o nosso coração, ela vai trabalhando em nosso coração, porque em Ezequiel 36 a palavra diz que Deus daria um novo coração para esse povo e colocaria um novo espírito neles. Deus não estava falando que ia dar um remendinho no coração do homem.
Ele estava falando que ele ia trocar um coração de pedra que estava num corpo de carne e botar um coração de carne no corpo de carne. Tem muita gente que tem um corpo de carne, bonito. Tem muita gente bonita, um coração de pedra, precisando de ser trocado. Uma vez que Deus troca esse coração, agora essa água da palavra que vai lavando, vai nos purificando do pecado, mas o coração é substituído. O Senhor fala para Nicodemos que era necessário que o homem nascesse de novo, para que pudesse ver o reino dos céus. Mas era preciso que ele nascesse da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. E a água, mais uma vez, pode simbolizar o batismo, mas é também a palavra de Deus. Mas voltando no nosso texto, no versículo 3, Deus nos fala, diz assim: e descia a casa do oleiro, e eles que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Deus nunca havia desistido daquele povo. No versículo 4, se você acompanhar aí. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. O oleiro começa a fazer aquele vaso que rodava naquela roda ali, ele começa a fazer aquele vaso. E ele começa a tomar uma forma. Como é que Deus trabalha na minha e na sua vida? O vaso é feito, ele começa a ser feito, né, Alberto? De dentro para fora. Agora já tem uma massa, Augusto. Agora é hora do Senhor mexer lá no seu coração. Agora ele vai tocar lá no íntimo do seu coração. Ele toca o vaso e quebra. Aí ele toca de novo. Uma vez perguntaram para Jesus: quantas vezes temos que perdoar? 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário. O Senhor tem sempre um recomeço, querido, para nós, enquanto estivermos nessa terra. Mas Deus tem uma data. Deus tinha uma data que nós sabemos que 15 anos depois dessa mensagem, esse povo não obedece a Deus e o juízo vem sobre eles. Deus tem uma data, tem um limite. Talvez você venha aqui e ouve, e deixa ele começar a trabalhar. Começa a rodar, né, Fernandinho? Ele começa a moldar seu coração agora. Aí quebra, porque não pode tocar em certos lugares, porque nós não deixamos Deus trabalhar no íntimo, muitas vezes, do nosso coração. Tem um autor que disse que a argila em si não é atraente. A argila que faz o vaso. Porém, quando tocadas pela mão do oleiro, o pensamento do artesão volta-se para ela. E seu plano se realiza nela. E por meio dela, assim ocorre verdadeira transformação. Quando nós aceitamos Jesus de verdade, entregamos nossa vida na mão dele, ele tem um compromisso, Joãozinho, de olhar para aquela argila aqui, feia, aquela argila derrubada, e ele começa a trabalhar nela para fazer um vaso de honra, queridos. Vasos de honra. Eu fico olhando para essa igreja aqui. Quantos vasos de honra tem aqui? Olha, maravilha. Isso é precioso, querido. Vasos de honra. Você tem que entender que Deus está trabalhando para fazer um vaso de honra. Mas o coração do homem, que era enganoso, mais perverso do que todas as coisas, como Jeremias também disse lá no capítulo 17, de 9 a 10. Mas em Ezequiel 36, 25 diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Talvez você está assim, mas eu tenho tanto pecado. Tinha, queridos. Você não pode viver mais na prática do pecado. Se você se arrepende verdadeiramente, Deus te perdoa, amém? Aí ele está dizendo aqui: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, e todas as vossas imundícias de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, porei em vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e darei um coração de carne. Você pode repetir comigo? Uma vida cristã? De novo, uma vida cristã é uma série de recomeços. E é assim nossa vida. Nenhum erro em nossa vida precisa ser fatal
ou o final. Tem muita gente que acha porque errou, porque está se desviando do caminho. É lógico, se continuar é fatal. Mas se quiser voltar na mão do oleiro, querido, ele vai pegar de novo aquela massa. Igual ele faz aqui nesse texto. Se você acompanhou aí, você vai ver como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Você acha que o problema estava na mão do oleiro? Você acha que Deus tem algum problema para fazer um vaso, pastora Adonai? Você acha que Deus tem alguma dificuldade de mudar a sua história, queridos? Você acha que Ele tem alguma dificuldade de te curar, de restaurar seu casamento, de abrir a porta de emprego para você? Você acha que Ele tem dificuldade de fazer você parar de ser um enganador, perder tudo que tem por Ele? Você acha que Ele não pode abrir uma outra porta para você? Sabe o que fazia esse povo pecar? Tanto assim, esse povo se gabava. Nós somos o povo de Deus, pastor Donai. Moramos em Jerusalém, cidade de Deus. Somos o povo de Deus, Augusto. Ele nos trouxe para cá como um forte. Nunca perdemos uma guerra com Ele. Somos o povo dele. Nós temos aqui o templo na nossa cidade, ó. Templo que todo mundo vem adorar, onde nós podemos adorar o Senhor. Mas isso não basta, eles não queriam nada com o Senhor. Eles queriam o status, os benefícios do Senhor. E eles chegaram a adorar outros ídolos. Eles abandonaram a Deus. Chegaram até a sacrificar as suas crianças. Se juntaram ali com os egípcios. Misturaram. E abandonaram a Deus. Eu fico pensando num pai que ama. Pensa um pai que ama seu filho. Que se aparta dos caminhos do Senhor. Ele fica olhando para o menino e vai falar assim: vai morar numa terra seca, sem água. Como é que eu vou fazer com esse menino? É triste, querido. Eu conheço pais que vivem essa realidade. E eles sofrem. Eu fico olhando para Deus aqui, um Deus sofrendo. Um Deus sofrendo com o sofrimento daqueles irmãos ali. Mas vendo para onde eles iam. E Deus chegaria um tempo que não faria mais nada por eles. Que agora Deus ia realmente deixá-los seguir a sua caminhada. Para essa terra seca, para esse solo seco, sem água. E é o que vai acontecer, nós vamos ver um pouco para frente. No versículo 5 diz assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação, ele estava assim: no momento que eu falar que eu vou destruir uma nação, se ela se arrepender, eu me arrependerei do que eu falei. Não um arrependimento, que Deus é soberano, mas Ele está falando assim: vocês têm uma participação, vocês têm uma escolha. Os planos eternos de Deus não mudam, mas aquilo que vivemos diariamente, nós somos participantes e temos a nossa decisão. Eu fiquei pensando, Alexander, pensa se os pais de hoje, nós pais aqui nessa noite, talvez todos aqui estão na presença do Senhor, mas talvez tenha alguém aqui que ainda não está convicto ainda que está na presença do Senhor. Se a partir de hoje você assumisse diante de Deus: Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, eu não quero mais caminhar sozinho. A partir de hoje eu quero entregar minha vida para o Senhor, porque eu sei que uma vez que eu caminhar com o Senhor tem bênçãos e promessas para mim. E eu sei que a cada passo o Senhor vai abençoar minha casa, vai abençoar meus filhos, por mais que estão perdidos hoje, mas o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me dar sabedoria, vai me dar forças. Quem já viu aquele filme Corajosos? Quem não viu precisa de ver. Corajosos. Um pai cristão, um homem de Deus, mas que não tinha tempo para sua família, e a ficha cai no dia que ele perde a sua filha, né? E ele viu que ele tinha mais um filho. Fico pensando nesse texto aqui. Deus olhava que Jesus precisava de vir, queridos. Esse povo precisava tomar uma posição. Porque o tempo está passando. Nós estamos vivos aqui hoje, mas amanhã ninguém sabe. Daqui 10 anos ninguém sabe. Daqui 50 anos, a grande maioria já. Daqui 100 anos, talvez os mais jovenzinhos, se estiverem aqui, ainda vão estar lá com seus 100 e pouquinho anos. Então, querido, o tempo chega. Deus tem data marcada.
E ele tinha uma data para Jesus voltar. E esse povo precisava de se colocar novamente em posição para que ele pudesse refazer, para que ele pudesse abençoá-los novamente. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. Deus pode dar recomeços para qualquer um, amém? Fala para o seu irmão, Deus pode te dar um recomeço. E pode ser hoje. Deveria ser hoje, querido. Não deixe para amanhã. Bendito o homem que caminha com o Senhor. Bendito o homem que entrega seus caminhos ao Senhor. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Quando vier a seca, não tem problema nenhum. Está difícil a situação lá em casa. Financeiramente está difícil. Mas minha família está uma bênção. Meus meninos continuam na presença do Senhor. Ninguém rouba não. Ninguém engana ninguém não. Nós estamos passando dificuldade sim. Mas na presença do Senhor, né, pastor Donai? O povo lá, os meninos lá. Uma refeição por dia. E glorificando a Deus todas as manhãs. Por uma refeição por dia. Sem uma cama para deitar. Acorda glorificando a Deus. Porque tinha uma fogueirinha à noite para aquecer. Não precisa de muita coisa não, querido. Servir a Deus não precisa de muita coisa. Muito dinheiro, muita pompa. Ele pode dar, é bênção. Ele pode dar, pode abençoar. Mas quando nós fazemos isso e abandonamos a Deus por coisas, quando nós valorizamos coisas e não a Deus, coisas e não pessoas, valorizamos coisas e não nossos filhos, aos pais. Então nós devemos tomar esses cuidados. Esse povo se gabava então de ser o povão de Deus, né? Cidade de Deus. Mas eu entendo que o Senhor faz para eles um convite ao arrependimento. E esse convite é para você e para mim, amém? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente todos os dias, eu imagino assim. Romanos 12, 2. Nossa mente precisa de ser renovada, todo dia, no Senhor. Todo dia, no Senhor. Convite indecente, estou fora. Vamos seguir aqui a caminhada com o Senhor, porque aqui tem bênção. Aí é fria. Por mais que possa parecer bênção, vai ser como uma terra seca lá na frente. A Bíblia diz que Jonas, Deus envia Jonas um dia para Nínive. Uma cidade que já havia um veredito que, se continuasse naquele caminho, dentro de 40 e poucos dias, toda a cidade seria destruída. O profeta não foi para lá com medo. Tinha até medo daquele povo que... Diz que aquele povo tirava a pele dos profetas para fazer piso. Chegasse alguém falando em Deus lá, eles tiravam os escálpulos dele e botavam nas calçadas para todo mundo pisar em cima. Que eles não queriam falar em Deus. Porque eles estavam vivendo no fino da orgia, né? da exploração. Eles estavam ali se gabando. 40 dias era o prazo para eles. Seriam destruídos. Jonas fica com medo, foge. Mas Deus tinha um plano para eles. E tem um plano para você, amém? Talvez você fale assim, não sei porque que eu vim nessa igreja hoje. Eu sei, porque Deus quis te trazer aqui hoje. Jonas vai para Nínive, ele foi para Tarsis, 1000 quilômetros de diferença. Deus manda uma tempestade, o navio começa a afundar, eles entendem que é ele, joga no mar, um grande peixe engole ele, cospe ele lá em Nínive. Agora ele é obrigado a entrar na cidade, ele entra, entrega a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o rei, todos os homens ali da cidade, mulheres, crianças, animais... O rei falou, todo mundo agora, tira essas roupas bonitas aí, tira essas roupas de chique aí, bota um pano de saco aí. Nós vamos mostrar para Deus que nós nos arrependemos, somos todos iguais. Cinza na cabeça e apregou um jejum. Deus mudou a história daquela cidade, daquela geração. Perdoou aquele povo, querido. Perdoou aquele povo. Esse aqui era o povo dele, querido. Aquele povo que ele tirou com a mão forte lá do Egito. Nós somos o povo dele. Por que você não está sendo abençoado? Por que você não está tomando posse das bênçãos que Deus tem na sua vida? Por que você abre mão disso? Por causa dos enganos desse mundo? O diabo entra e muda a história desse povo aqui, engana, envolve eles com outros povos, mistura, trama armadilhas para eles, eles caem. Jeremias, quando ele entrega essa mensagem, querido,
Vamos só terminar o texto, né? Ele vê ali fazendo barro, o vaso quebrou, o oleiro pegou e fez um novo vaso. Terminou o novo vaso. Ele falou assim: eu não posso fazer isso de novo com Israel? Esse é o plano de Deus. Talvez você está aqui e fala assim: mas já se passaram tantos anos, meus filhos já estão grandes, não tem jeito de eu voltar atrás mais. Voltar atrás não tem mesmo jeito mesmo não, querido. Mas Deus está falando que Ele vai reconstruir o vaso. Quem é o vaso? Você. Ele vai te reconstruir em detalhes, porque Ele não tem problema nenhum. Obrigado. O oleiro não tem, esse oleiro aqui, queridos, ele não tem dificuldade em fazer vaso. Ele é especialista em fazer vaso. Ele fez o primeiro vaso nessa terra, um vaso perfeito, que ele tinha comunhão com Ele, que ele tinha o prazer de passear, aquele que Ele construiu um jardim para Ele, com todas as plantas, que submeteu toda a terra a Ele, submeteu todos os animais a Ele, uma harmonia extraordinária. Ele não tem dificuldade em refazer vaso nenhum. Só que esse povo, nós sabemos, que pega o profeta, bota ele no tronco. No dia que ele entregou essa mensagem, o profeta, acho que é Passur, um profeta que se dizia o profeta de Deus daquela época, que servia o rei, pega esse profeta verdadeiro, bota ele no tronco, bate nele, expulsa ele, espanca ele. Não quiseram ouvir. Quantas vezes Deus tem falado no seu coração? A Bíblia diz, Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Mas o mais bacana é que diz assim: e ele comigo. Deus sempre fala uma via de mão dupla, querido. Relacionamento, comunhão. É isso que Deus buscava com esse povo. É isso que Deus busca comigo, com você. Viu, Tim? Então, meu Tim está ali, meu colega lá do Anta, craque de bola do Anta. Hoje tem um pera do Anta ali, ó. Seja bem-vindo aí, viu? É isso que Deus quer fazer em nosso coração. E a Bíblia diz lá depois de Jeremias, capítulo 50 e poucos, que esse povo realmente não obedece. 15 anos depois, o juízo veio, pastor Dornay, e foi terrível. Foi terrível. Imagina Deus, o coração de Deus. Deus fez de tudo, querido. Imagina, 40 anos. Hein, Joãozinho? Deus não os consumia, porque as suas misericórdias renovavam a cada manhã. Era para Deus acordar, Deus não dorme, né? Mas era para amanhecer o dia e Deus exterminar aquela geração inteira. Mas 40 anos se passaram, só com Jeremias, fora os outros profetas. 40 anos, todas as manhãs as misericórdias dele se renovam. É hoje. Hoje eu até viajei na maionese aqui, que para Deus um ano é como 1000 dias, e 1000 dias é como um ano. A Bíblia diz aqui, lá em Lamentações, nós já vamos ver que Jeremias, provavelmente quando escreve esse livro de Lamentações de Jeremias, ele está lamentando. Fala para o seu irmão assim: lamentando e não murmurando. Lamentar é diferente de murmurar. Lamentar, queridos, ele estava ali, é como se fosse um choro fúnebre. Ele estava lamentando: Senhor, nosso povo, por que isso? Porque chegou esse ponto, o Senhor sabe o que eu falei. Eu gritei, eu apanhei. Por que chegou nesse ponto? E quando ele escreve Lamentações, acredita-se que ele estava passando, provavelmente, nesses dias ali, nas ruínas de Jerusalém. Aquela cidade cheia de pompa. Nabucodonosor vem com seu exército, derruba toda aquela muralha. Eles se gabavam das muralhas de Jerusalém. Bota fogo em todas as casas, nos palácios. Destrói o templo. Pega todo o ouro que estava na casa do Senhor. Leva tudo embora. Passa o fio da espada. Porque na segunda vez que Nabucodonosor invade Jerusalém, Deus vai lá e manda Jeremias. Antes desse que eu falei, ele manda Jeremias e fala para ele: se entreguem. Se entreguem, ele vai poupar todo mundo.
Eles não quiseram ouvir de novo, fizeram aliança com os egípcios. Aí vem, nesse agora já em Lamentações, tudo é assolado. Pensa o profeta passando lá. Por isso que eu falo, os pais. Muitas vezes os pais corrigem o seu filho 1, 2, 3, 20 vezes. O filho apronta todas. Mas ele chega em casa, a mãe e o pai estão lá. Ele pode ter feito o que for. O que for. As misericórdias dos pais renovam a cada manhã. E o pai ama ele de novo, na esperança que ele vai abandonar aqueles caminhos. Mas no dia que o caldo entorna, os pais choram. Os pais ficam arrebentados. Eu fico pensando aqui o coração de Deus. Quando eu falei de 1000 anos, esqueci de completar. Mas isso é viagem minha, não tem nada a ver com... 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Eu fiquei pensando, como Deus é todo poderoso, se eu fosse Ele, que não sou, né? Esses dias terríveis que Jerusalém viveu, eu faria passar assim, ó, com um dia. Agora, no dia que o povo se arrepende, lá na Babilônia agora para voltar, agora Deus começa uma nova caminhada com eles. Aí Deus deve assim, esses dias devem ser longos, né, pastor Dana? Eu fico pensando no dia que alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você está aqui hoje. Talvez você vai voltar para Jesus hoje. Jesus olha para a sua vida assim. E para Ele não quer que aquele dia nunca acabe. E Ele pode prolongar aquele dia. Ele pode curtir aquele dia com você, né? Ele pode usufruir desse momento tão precioso. Ele pode, se fosse eu fazia isso. Os momentos terríveis, eu ia acelerar eles. Mas os momentos prazerosos, esse eu ia esticar. Se eu pudesse voltar lá atrás, esticar um tempo com meu pai ainda. Já pensou? Já morreu tem 20 anos. Mas se eu pudesse voltar lá, aqueles dias de criança, tão gostosos lá na roça. A pessoa, se eu pudesse fazer aqueles dias ficarem bem compridos, glória, hein? Que seria? Mas não tem jeito. Para nós não, para Deus tem. Eu não sei como é que está a sua caminhada. Talvez você está achando que não tem jeito. E os planos de Deus são muito maiores ou melhores do que tudo aquilo que você pode pensar ou imaginar. A Bíblia diz que Jeremias, lamentando ali, agora é levado para o Egito. E quando nós olhamos para isso, querido, nós precisamos de lembrar de Jesus. Jeremias aqui não tipifica exatamente, mas ele foi comparado a Jesus. O que isso tem a ver conosco? O que essa história que já passou há tantos anos tem a ver conosco? Como eu falei, Deus precisava que Deus tinha um plano para que Jesus viesse, para nos resgatar, para nos salvar. E Ele ia julgar o povo dele, querido. Porque Ele tinha esse plano para a humanidade. Porque Jesus precisava de vir por causa do meu e do seu pecado. Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ô paciência, hein? Tem dia que a gente não tem paciência nem com a mulher, é ou não é? Hã? E Ele tem paciência com a humanidade inteira. Pensa bem. Ele tem paciência, querido. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Jeremias apropriou-se de algumas certezas maravilhosas que eu queria te falar nessa noite. Se você não precisa de abrir não, está lá em Lamentações capítulo 3. Jeremias, diante de todo aquele caos, em Mateus ele escreve assim: o Senhor não rejeita seu povo, nem se esquece dele. Como é que pode? O caos estava instaurado. Ele diz assim: mesmo em meio à dor, sabemos que Ele nos ama. Ele sabia o que estava acontecendo, querido. Muitas vezes você sabe por que você está passando certas coisas. Deus não tem prazer em disciplinar o seu povo e sente a nossa dor. Ele está assim: Deus sente a nossa dor. Jeremias está assim: essa dor que eu estou sentindo aqui, Deus deve estar sentindo uma dor muito maior por causa desse povo. É isso que ele está falando aqui. Ele tinha intimidade com Deus para dizer essas coisas. Você já viu quando você passa seu menino na vara? Hein, Augusto? Você bate seu menino de vez em quando, umas varadinhas? Você sente uma dorzinha. Claro, quando você disciplina seu filho, você até faz aquilo, mas o coração dói. Dói, pastor Donai, ou não?
Dói, né? E pastor Dói, não, é durão. Você falou que dói, é porque dói mesmo, né? Deus vê a forma como as pessoas nos tratam. Ele ficou feliz porque ele tinha feito a parte dele. Tudo que Deus confiou a ele, ele fez. E ele falou, Deus vê a forma que as pessoas nos tratam. Então, na caminhada com o Senhor, não é garantia de todo lugar que você for, você vai ter sucesso na sua pregação, no seu poder de convencimento. Mas Deus sabe. Deus sabe como as pessoas te tratam. Ele sabe cada detalhe. Deus está sentado no trono e tem controle de tudo. Ele fala assim. Pensou, andando em Jerusalém, aquele monte de menino morto, cadáver para todo lado. A cidade deles, querido, em ruínas, queimada. Os jovens ali que se gabavam, os meninos saudáveis, bonitos, todos cativos na Babilônia. Daniel, toda a sua turma já tinha sido levado. Ele diz assim, se ele nos disciplina por nossos pecados, não devemos nos queixar, pois mesmo sua disciplina é prova do seu amor. Então, quando Deus disciplina, querido, nós devemos é glorificar. Nós temos é que nos alegrar, porque é prova do amor dele para conosco. Lá em Efésios 2:8 diz que porque pela graça somos salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós queremos verdadeiramente caminhar com Jesus, o nosso Redentor, quando nós nos entregamos a Jesus, você acha que você está fazendo alguma coisa, você está até tendo uma parcela, mas essa fé é um dom que Deus já te deu. Eu queria encerrando já agora com um texto que eu queria ler com os irmãos, mas antes dele eu queria que você só entendesse, você que nós estamos falando lá do Antigo Testamento, eu queria que nós viéssemos para Jesus agora, porque Jesus, no tempo de Jesus, nós vamos pensar, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus olhava para aquele povo, o juízo veio sobre eles, porque Jesus viria, porque ele amava aquele povo, e ele ia enviar Jesus, para que todo aquele que cresce, fosse salvo e passasse a ter uma vida de comunhão com ele. João 10:10 também vai dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O ladrão veio para fazer com a nossa vida, igual aconteceu com a vida desse povo naquela época, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Você já entregou sua vida para Jesus verdadeiramente? Não precisa levantar sua mão. Pensa no seu coração. Você apresentou sua vida para Jesus? Você já convidou Jesus para tomar conta da sua vida? Bendito o homem que confia no Senhor. Maldito o homem que se aparta, que não confia no Senhor. E Mateus 11:28, a palavra diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Provai de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está falando assim, participa comigo, Onésimo, você vai ver o que é bom. Eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a vossa alma, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então ele faz um convite, vem caminhar comigo que você vai ver que é coisa extraordinária. É só a gente olhar lá depois para Esdras, Neemias, quando voltam da Babilônia, que começam a ter a comunhão com Deus, a maravilha de que eles experimentaram. E tem uma última coisinha aqui que eu anotei, eu já perdi tudo aqui, que eu não segui nada do roteiro aqui. Eu anotei uma frase aqui muito interessante que eu queria ler para os irmãos, rapidinho. Uma outra ocasião eu leio que eu não achei mesmo não. Amém. Vamos ficar de pé?
Eu vou ler o último texto, agora que você ficou de pé. Hebreus 12. Se você quiser abrir. Hoje é dia dos pais. Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 10. Diz assim. Isso não é para o seu vizinho, não. Isso é para você. Muitas vezes a gente lê a palavra, a gente acha que é para o nosso vizinho. Mas não é não. Diz assim. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por outro tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. O que é participar da santidade do Senhor? É obedecê-lo, caminhar com Ele, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo e ficar firme na presença dEle. E Ele nos corrige, Ele nos açoita para que nós pudéssemos tomar essa decisão. O filme Corajosos que eu falei lá atrás. O homem no final do filme, você precisa assistir, tem tudo a ver conosco. Ele chama todos os pais que quiseram se comprometer com ele e com Deus, para que lavrassem um documento e colocassem nas suas casas, assim, como o maior quadro que tivesse na sua casa. Ele começa a escrever assim, não sei se é mais ou menos isso, não sei exatamente, eu assisti o filme tem muito tempo. Quem vai ensinar meus filhos os caminhos do Senhor? Aí aparece escrito embaixo assim, eu vou. Quem vai suprir todas as necessidades dos meus filhos? Ele bota assim, eu vou. Quem vai amar a minha esposa? Quem vai cuidar da esposa, dos filhos? Eu vou, eu vou, eu vou. Ele começa a colocar tudo assim, eu vou. Porque Deus deu a nós pais, sacerdotes do lar, o privilégio de cuidar da nossa família e suprir as necessidades dela. E nós não podemos fugir a esse compromisso, porque aí você está comprometendo a vida de sua preciosa geração que Deus confiou. Então que nessa noite nós possamos entender que como pais nós temos um limite, amém? Meu pai já morreu, me ensinou muita coisa, mas já morreu. Mas eu descobri que eu tenho um pai que me acompanha 24 horas por dia, pastor Donai. Não me deixa sozinho de jeito nenhum. Eu estou dirigindo cansado, ele está lá comigo. Não sei se eu falei para os irmãos que eu quase sofri um acidente esses dias. Acho que eu já falei para alguns. Dormi no volante, saí da estrada. Caminhei para o barranco, batei uns matos debaixo do carro. Acordei e voltei para a pista. Cantando pneu. Por que eu não morri ali? Podia ter morrido, podia ter caído no abismo. Podia, se tivesse chegado o dia. Mas Deus ainda tem propósito na minha vida, amém? Ah, tem. E tem mesmo. Porque aquele dia eu podia ter partido. Eu estava muito cansado, tive que vir em Viçosa, a gente estava trabalhando num evento aí, e vim. E eu fiquei pensando depois assim. Eu estava muito cansado aquele dia. Eu não podia ter vindo aqui. Mas eu fiquei sem jeito de pedir os irmãos para ir lá para mim. Já pensou? Aí os irmãos todos estão falando assim. Se tivesse falado eu tinha ido lá, ué. Tinha ou não tinha? Tinha lá, Joãozinho? Então eu queria hoje, como igreja do Senhor, vamos começar a nos preocupar com nossos irmãos, com nossos filhos. Está cansado? Caminha mais uma milha com ele, não deixa ele sozinho não, né?
Eu fiquei pensando, se eu morresse? Aí no outro dia, no velório, ia todo mundo falar assim, devia ter falado, rapaz. Eu ia lá buscar para ele. Era fácil, eu estava folgado lá em casa. Ia ou não ia? Por isso que é bom, querido, nós nos preocuparmos com o nosso irmão, preocupar com nossos discípulos, cuidar bem deles. Amém?